Paz de Deus, meus caríssimos irmãos, graça e paz e shalom. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de fazer uma denúncia agora contra um ensinamento, uma mudança que vocês já sabem que houve, muitos já sabem que houve quando surgiu o Inário 5, aonde no primeiro tópico de doutrina da congregação foi acrescentado a palavra contendo, porque há 100 anos, desde quando o irmão Luigi Francesconi trouxe essa doutrina para o Brasil da congregação cristã, os tópicos de ensinamentos que não foram só feitos na convenção só para a congregação cristã, que muitos pensam que foi só para ela, mas não foi. Foi várias denominações que participaram da convenção, a primeira convenção em Illinois, depois eu tenho ali o documento, depois veio para o Brasil, já pronto, e foi aplicado numa convenção em 1936, pelo que consta no livro dos históricos da doutrina da congregação cristã no Brasil, ok? Então foi acrescentado o seguinte: outrora se lia assim, no primeiro tópico ali, se lia assim: nós cremos e aceitamos a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Depois de dezenas de anos, eu não me recordo se foi em 97 ou um pouco para frente, eu não me lembro agora esse detalhe. Eu creio que eu já era ancião, então foi mais para frente. Eu fui para ancião em 2001, né? Então hoje nós estamos em 2000. Fiquei de ancião 23 anos, na verdade. É claro que desde com todos os meus ministérios, que eu fui cooperador de jovem, fui cooperador, depois ancião, dá mais ou menos uns 40 anos, 40 e poucos anos por aí, tá? Porque eu estou com 61, 48, 49, 50, 60, não, dá 24 anos, né? Põe aí, eu batizei com 12, bom, se eu tiver errado na matemática aí, mas foi pouca coisa, ok? Mas uma coisa mudou. Mudou por ordem de quem? Os irmãos dizem que Deus mostrou que tem que ser assim, ou sei lá. Bom, eu já nem vou falar mais que foi Deus que mostrou para eles, porque eu não acredito, não é? Vocês são obrigados a acreditar, porque vocês estão aí, vocês acreditam, outros não acreditam. Eu não creio nisso. Por quê? De acordo com os apóstolos, irmãos, os primeiros cristãos, a Bíblia não era vista como um livro que contém a palavra de Deus. Isso eu estou falando dos primeiros apóstolos. Ela não era vista como contendo a palavra de Deus, mesmo porque desde aquele tempo já existia a Bíblia, embora não existia o Novo Testamento, mas já era conhecida as Escrituras, tanto da Torá como dos outros livros sagrados, Terrelim, que quer dizer Salmos, também dos livros dos profetas, né? Que eram os outros livros, agora não me recordo o nome em hebraico, mas não tem problema. Nós estamos no Brasil, não é? Certo que os outros livros já existiam, não é? Tanto o Terrelim como a Torá, que era o Pentateuco, as leis de Moisés, a Torá, a palavra Torá quer dizer leis, né? E também outros livros que compõem também os profetas, enfim, tem um nome em hebraico que eu não consigo me lembrar agora, me fugiu da memória, e eu não estava nem preparado para fazer esse vídeo, mas na comunhão aqui. Então, desde aquele tempo, os apóstolos pregavam o que, se não tinha a Bíblia, do Novo Testamento? Eles pregavam, eles examinavam as escrituras que eles tinham, que era o Torá, que era o livro dos profetas, né? Que profetizavam a respeito do Messias, não é? Certo, irmãos? Falavam a respeito do Messias, falavam a respeito da promessa que Deus havia feito, que Deus havia falado com eles através dos profetas, com o povo de Israel, no caso, né? Que viria o Messias, que é o Hamashia, que nós conhecemos como Cristo, que também em grego quer dizer também Messias, certo, irmãos?
Então, nós entendemos que a Bíblia sempre foi, desde aquela época, tida como a palavra de Deus. Ok, irmão? Então tinha o Taná também. Desculpa, eu não tinha falado, né? O Taná, quer dizer, o que é o Taná? Eu marquei aqui. Torá era a lei, também conhecida como Pentateuco. Inclui os 5 primeiros livros do Gênesis, que é Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É a base da lei judaica. Ali também tem as instruções de Deus para o povo de Israel. Nefirim eram os profetas, e ali estavam os livros proféticos, como Josué, Juízes, Isaías, Jeremias e outros. Ketufim eram os escritos poéticos, sapienciais, históricos, como Salmos, Provérbios, Jó e Esther. Os judeus consideravam o Taná como a palavra de Deus dada ao seu povo. Ele é estudado em hebraico e a língua origem em fase era essencial na Torá, certo, irmãos? Então tinha o Taná, e tinha o Terrelim, tudo ali dentro. Terrelim era os Salmos era chamado de Terrelim. Mas nunca, em hipótese alguma, eles falaram que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque todos esses livros que falaram aqui, irmãos, eles estão dentro da nossa Bíblia. Eu tenho uma Bíblia judaica completa e eu posso pegar ali, mas eu vou ter que cortar aqui a gravação. Mas o interessante que eu quero passar não é isso, irmão. Esse assunto de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus não vem dizer para mim que foi Deus que revelou. A ideia que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu fiz um estudo sobre isso, irmão. Em vez de ser integralmente a palavra de Deus, ela começou a ganhar destaque, irmãos, principalmente no século XVIII e XIX, certo? Durante o movimento teológico conhecido como liberalismo teológico. Olha só, e a congregação cristã não tem nenhuma teologia, né? Só que ela pegou isso daí do liberalismo teológico. Esse movimento questionava a inspiração verbal e plenária das Escrituras, enfatizando que certas partes da Bíblia seriam um produto de cultura e do contexto humano e dos autores, enquanto outras conteriam mensagens divinas. Então, no século XVIII, irmãos, que foi o século do Iluminismo, durante o Iluminismo, filósofos e teólogos como John Locke e outros pensadores começaram a adotar uma abordagem racionalista a esse pensamento, a uma religião, e eles defendiam que a Bíblia deveria ser analisada criticamente e que nem tudo nela poderia ser atribuído diretamente a Deus. Então isso nasceu do Iluminismo. Então eu pergunto para os irmãos da congregação, vocês estão seguindo isso do Iluminismo, irmãos? Vocês falaram isso para os irmãos? Não, né? Século XIX, liberalismo teológico. Vocês não têm nenhum tipo de teologia, irmãos, mas aqui está dizendo que isso daí vem do liberalismo teológico. A ideia foi mais formalizada por teólogos liberais. Vocês estão obedecendo, então, vocês saíram daquilo que o Francis Collins deixou e depois começaram a obedecer teólogos liberais. É isso, irmãos? Uma pergunta que eu estou fazendo, né? A ideia foi formalizada por teólogos liberais. Vou falar o nome deles aqui porque eu estudei, tá, irmão? Está aqui marcado, ó, teólogos liberais como Frederick Schleiermacher, que argumentava que a Bíblia era mais um testemunho humano da experiência com Deus do que uma revelação direta. Outros, como Albert Ritchie, reforçaram que a mensagem de Deus estava contida na Bíblia, mas a obra inteira não deveria ser vista como inerrante. Então vocês aí da congregação, irmãos, olha o que vocês estão seguindo. Aí vocês dizem que eu estou falando mal. Por que fizeram isso? Por que Deus está permitindo que as igrejas estão se vaziando e os homens de Deus estão sendo usados nas casas, aí pregando e anunciando o evangelho, e ainda vocês perseguem? Porque eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Doutrinas contemporâneas também. Esses pensamentos se consolidou em algumas denominações protestantes liberais.
Olha que grave, liberais, especialmente no século XX. Essas denominações passaram a ensinar que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que cabe ao intérprete distinguir o que seria divino e o que seria humano. Irmãos, olha aí, vocês não estão percebendo, vocês que são novos, vocês não sabiam que era assim, vocês não sabiam que a Bíblia, nunca foi falado que a Bíblia continha a palavra de Deus? Irmãos, nunca, isso nunca. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, tá? Irmãos, este aqui é o Inário 4, ó. Está escrito ali, nós cremos, não sei se vocês vão conseguir ler, nós cremos e aceitamos a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Nós cremos na Bíblia inteira. Melhor, nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos como a infalível palavra de Deus. Inário 4, tá? Agora aqui eu tenho o Inário 5. Esse aqui é 5. Ó, esse aqui é o 5, tá? Eu vou ler aqui o mesmo tópico. Tem mais coisa errada ali, mas eu só quero mostrar isso aqui hoje. Tá, irmão? Olha que como vocês estão sendo enganados, hein, irmão? As coisas começaram a piorar a partir desse momento aí, tá? Olha aqui, ó. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-lo como contendo a infalível palavra de Deus. Vocês fazem o seguinte, vocês estão duvidando de mim? Vocês procurem encontrar o Inário 4. Procurem encontrar o Inário 4. Vê se alguém tem o Inário 4 da congregação cristã. Aí você pega o seu Inário 5, vai aqui atrás, onde está dizendo aqui, ó. Pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. Foi dado 2 vezes, né? Porque aqui mudou, né? Então aqui está dizendo que foi, que a Bíblia é, aqui está dizendo que não, aqui ela contém. E no primeiro Inário, no primeiro, muito primeiro, tá, irmão? Porque eu tenho Inário italiano ali, tá entendendo? É a mesma coisa, quer dizer, houve uma modificação radical. Liberalismo, teologia do liberalismo, tá, irmão? E não, nós não temos teologia, nós não seguimos teologia. Aqui não segue o quê, irmão? Vai ter que mentir para outro, não para mim. Ó, a visão tradicional, agora eu vou falar aqui, ó, oposta, a visão oposta tradicionalmente sustentada pelos cristãos conservadores afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, verbalmente inspirada, inerrante em totalidade. Segundo Timóteo 3,6, essa visão foi reafirmada, por exemplo, da confissão de fé. Certo, irmãos? E também, veja bem, portanto, a ideia que a Bíblia contém a palavra de Deus se desenvolveu no contexto do iluminismo e foi popularizada pelos teólogos liberais do século XIX, ganhando força no cristianismo ocidental. Certo, irmão? De acordo com os apóstolos, não era assim, ok? Eu vou mais longe ainda. Vamos ver, irmão, se o anticristo já não estava trabalhando nisso aí. Tá? Vamos ver? Bom, isso surgiu do iluminismo, né? Vocês não sabiam, agora vocês vão saber. Iluminismo não era algo cristão, tá? Para começar, vocês podem procurar aí que vocês vão ver que não era algo cristão. No sentido estrito, mas um movimento intelectual que surgiu no século XVII e XVIII, centrado na razão, ciência e liberdade, e muitas das vezes em oposição às estruturas religiosas tradicionais, incluindo o cristianismo institucionalizado. Os apóstolos do Novo Testamento não defendiam ideias iluministas. Pelos seus ensinos eram baseados na revelação divina e na fé em Cristo, e não na exaltação da razão humana como autoridade máxima. Contudo, o iluminismo foi influenciado indiretamente por valores cristãos como dignidade humana e busca de verdade, derivado de tradições cristãs. Em resumo, o iluminismo não existia para os apóstolos, tá? Ele foi desenvolvido depois. Os apóstolos não concordavam com o iluminismo. E aí, meus caros irmãos da congregação cristã no Brasil, quem que estava por trás desse negócio aí que vocês colocaram no Inário?
Se os apóstolos, vocês dizem que são a igreja que está copiando a igreja apostólica. É mentira, vocês estão enganando. Irmãos, procurem isso, pesquisem isso. Vai no dicionário, vai no Google, pesquisa quando surgiu isso. Vocês estão, é uma coisinha pequenininha, mas isso daí, irmão, é como uma mosca quando cai numa sopa. Contamina toda a sopa, você tem que jogar a sopa fora. Cuidado, meu irmão. Estou despertando, você está sendo enganado pelo anticristo, que já está dentro de denominações, inclusive, infelizmente, aí dentro desta. Porém, tem muitos homens de Deus aí que não merecem ser enganados. Deus seja glorificado. Não estou falando mal. Tudo que eu falei aqui está escrito. Eu provo que está escrito aqui, tá? Na história da igreja, na história do iluminismo e quando surgiu tudo isso. E vocês estão no inário de vocês, obedecendo o iluminismo, que para mim é coisa do inimigo, que veio totalmente contrário à vontade de Deus e ainda rebaixando a palavra de Deus. Por isso que tiraram aquele hino. É a Bíblia, a palavra que ilumina nossos pés. Procura no Inário 5 aí, vê se você acha esse hino. Deus seja em eterno glorificado. Amém.